Assim, eu começo a ficar até emocionada, né, gente? Porque nós estamos desconfiando que seja leucemia. Sei que eu não ia resistir. Desculpa, gente, mas eu pensei que eu não ia resistir. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu decidi vir aqui bater um papo com vocês, porque tem muita gente, às vezes, que me pergunta, né, me manda mensagem, querendo saber a respeito da cirurgia que eu fiz, porque às vezes acontece também, né? E a pessoa começa a ficar meio apavorada, desesperada. Aí eu gostaria de trazer aqui, né, esse conteúdo diferente para vocês entenderem um pouco do que eu passei. Então, gente, vamos lá. Foi mais ou menos assim, em 2020, eu comecei a sentir uma dor, um incômodo no meu estômago. E a dor, gente, ela vinha no estômago e corria aqui pro lado, ia para as costas também. Aí eu pensei, gente, será que é gás? Será que tá acontecendo? Aí o que eu fiz? Eu peguei um Lufital que eu tinha e tomei algumas gotinhas de Lufital. Só que, além de não passar a dor, ela piorou. Aí eu comecei a ficar preocupada. Falei, meu Deus, o que tá acontecendo? Aí, de repente, gente, aquela dor, ela foi só aumentando, aumentando. E eu lembro que eu fui para debaixo do chuveiro, deixando a água quente cair, assim, para ver se aliviava. E, gente, a dor só foi piorando. Aí, por fim, eu não conseguia mais levantar. Eu comecei a andar curvada de tanta dor que eu sentia. Gente, uma dor assim, não tem explicação. As pessoas que já tiveram, assim, pedra nos rins falam que é ruim, que parece dor de parto. E assim, da vesícula eu tive uma crise forte também. Só que a dor era no estômago que corria para as costas. Aí o que aconteceu? Júlio, né, meu marido, ele falou, vamos para emergência, porque ele viu que eu não estava normal. Por fim, gente, eu não conseguia nem falar direito de tanta dor que eu estava sentindo. Aí ele pegou o carro, a gente saiu correndo pro hospital. E, gente, era na época da pandemia. Sim, meus amigos, era na época da pandemia. Aquela loucura, porque a gente não tinha certeza de nada. Então, tava aquela loucura. Chegando no hospital, gente, o que aconteceu? Na portaria falaram, só você vai poder entrar, ele não vai poder te acompanhar. Gente do céu, eu pensei, como que eu vou entrar? Gente, eu perdi totalmente a noção. Sabe, quando você tá com tanta dor que você não sabe aonde você tá? Eu estava desse jeito. A dor era tanta que eu fui entrar, gente, eu entrei curvada, eu não tava conseguindo levantar. Aí eu fui curvada, arrastando, gente, arrastando. Aí até que chama minha senha, eu falei, meu Deus. Na hora que chamou, eu já sentei lá conversando assim, quase não saía as palavras de tanta dor. Foi muito difícil, gente, entrar sozinha, sério. Isso mexeu também com o meu psicológico, confesso. Mas aí, a médica, quando ela me chamou, aí eu falei o que eu tava sentindo, ela pediu pra eu deitar. Quando eu deitei, gente, ela só encostou a mão aqui. Gente, mas eu chorei de dor. Eu dei um grito. Aí ela falou, vesícula. Na hora, gente, nem tinha feito exame nem nada. Aí eu pensei, meu Deus do céu, eu comecei a ficar preocupada, porque eu, gente, sou uma pessoa super medrosa. Ai, meu Deus, eu já comecei a falar, ai, meu Deus, eu vou ter que operar. E agora? Já, o medo já tomou conta de mim, porque meu avô já tinha feito essa cirurgia, né? Então eu comecei a lembrar, falei, meu Deus. Mas quando ele fez, né, era só por corte, né, gente? A sorte é que na minha vez já era laser. Aí o que aconteceu? Ela me passou os medicamentos, né? E eu voltei para casa, isso era de madrugada, gente. Porque é incrível, parece que as dores, elas pioram de madrugada, né? É impressionante isso. Ela me passou a medicação e eu voltei para casa. E chegando em casa, eu já comecei a pesquisar, né? Não, na verdade, gente, ela me pediu um exame também. Agora que eu me lembrei aqui. Me pediu ultrassom, né? Aí eu marquei esse ultrassom. E alguns dias depois eu consegui ir lá fazer esse exame. E quando o rapaz foi fazendo o exame, ele foi falando, meu Deus, que tanto de pedra. Gente, era tanta pedra, que dava para construir uma muralha. Aí, depois que eu peguei esse exame, né, eu comecei a pesquisar, né, na verdade, meu marido começou a pesquisar alguns médicos, cirurgiões, né, para eu poder fazer cirurgia. Aí nós encontramos um médico, eu fui lá consultar, levei o exame, e eu lembro que na hora que ele olhou, ele falou, meu Deus, isso aqui não é pedra, isso é um tijolo. Gente, era tanta pedra, e os tamanhos eram assim, maiores, né? Eu não vou lembrar assim, o tamanho exato, mas eram pedras grandes. Aí o médico falou, não, você precisa tirar a vesícula. Ai, gente, aquela hora, meu Deus do céu, eu perdi o fôlego.
Falei, meu Deus, vou ter que ir para uma mesa de cirurgia. Nunca na minha vida eu tinha feito uma cirurgia. Nunca na minha vida eu tinha ficado internada, para vocês terem noção. Então vocês já imaginam como que eu fiquei. Eu fiquei apavorada, gente, apavorada mesmo. Aí a gente começou, né, a fazer os exames, porque tem risco cirúrgico, várias coisas. Aí já comecei ali com a bateria de exames. E nisso, gente, o que aconteceu? O médico, ele me parece que ficou doente. Eu não me recordo, assim, exatamente o que aconteceu, mas eu acho que foi isso mesmo. Aí a secretária me ligou, falando que ele não poderia me atender, né? Naquela época eu falei, Jesus, custei achar um médico. Aí depois Júlio conseguiu achar um outro médico. Aí sim, nós conseguimos marcar com ele, um médico muito bom, né? E então chegou o dia da cirurgia. Ai, gente, nossa, eu fiquei tão nervosa, sério. Fiquei muito nervosa. Aí eu lembro que fui, né, trocar. Na hora que eu fui trocando de roupa, eu tava sozinha, né, porque Júlio não podia entrar. Já fui trocando de roupa e o coração foi acelerando, gente. Foi horrível, gente. Eu comecei a tremedeira, uma tremedeira, a mão gelada. Aí troquei a roupa e fui pro centro cirúrgico. Gente, na hora que eu cheguei lá, aquele tanto de enfermeiro, o médico tava lá com aquele tanto de enfermeiro. Ai, pronto. Aí eu fiquei mais nervosa ainda. Aí eu deitei. Aí eu lembro que eu fiquei assim, gente, parada assim. Sabe quando você foca assim? Parece que eu foquei no teto, assim, olhando pro teto. Nossa, sem reação nenhuma. Aí eu lembro que eu tava deitada e o médico falou, nossa, você tá tranquila? Aí eu falei pra ele, tranquila? Tranquila coisa nenhuma. Sério, gente, eu tava muito nervosa. Aí ele pegou uma coberta, jogou na minha perna, né? E aí veio o anestesista, aplicou a anestesia, né? Acho que foi aqui, se não me engano. Acho que foi aqui na mão. Aí, gente, os enfermeiros tudo me rodeando e o médico também, tudo olhando pra minha cara. E aquilo ali, meu coração acelerava. E eu pensando, meu Deus, e se eu não acordar? A gente começa a pensar tanta coisa, né? Porque é uma anestesia geral, né, gente? Então tem, assim, todo o risco. Aí nisso eu fui apagando aos poucos e apaguei geral. Quando eu acordei, eu já estava em outra sala, né? Já tinha acabado a cirurgia, já estava em outra sala e o Júlio estava do meu lado. Aí eu só abri o olho, olhei para ele assim e pensei, ai, graças a Deus. Mas eu lembro, gente, que eu não fiquei assim. Tem gente que delira, né? Já vi muita gente delirando quando toma anestesia geral. Eu não tive esse problema, tá, gente? Não delirei. Lembro normalmente assim, como se fosse hoje, Júlio do meu lado, e eu conversando com ele naturalmente. Depois não senti nada. E assim, foi tranquilo, tranquilo, né, gente? Gente, meu celular tocou, que eu tive que dar uma pausa, mas bora lá retornar. Então, gente, eu fiz a cirurgia em um dia, só que era na parte da tarde. Se eu tivesse feito na parte da manhã, o médico falou que já ia me liberar no mesmo dia. Só que como eu fiz na parte da tarde, aí eu precisei ficar internada, né, de um dia para o outro. E ele falou, ó, você precisa levantar, você precisa andar, né, e precisa ir no banheiro para ver se tá tudo tranquilo para eu poder te liberar. Ai, gente, na hora de descer da maca, eu vou falar uma coisa com vocês. Parecia que tava tudo revirado dentro de mim. Gente, mas eu senti uma dor terrível. E eu andava assim, ó, arrastando mesmo de dor. Mas tinha que andar, né, gente? Então eu fui andar. Tomei banho, né? Precisei de ajuda, claro. E é isso, gente, né? Júlio tava comigo e me ajudou. E aí, gente, o que aconteceu? No outro dia, né, recebi alta, oh, maravilha, beleza, vim pra casa, aí minha mãe tava aqui, né, organizando as coisas, e aí, gente, tem uma dieta, né, pós-operatório, e eu precisava comer só coisinha pastosa, coisa com gordura, nem pensar, gente, nem pensar. Então eu fiquei uns bons dias aí tomando papinha, e vai no início até bacana, mas depois você vai enjoando, né? Você quer mastigar alguma coisa, mas não podia, só papinha mesmo. E aí, gente, comecei, né, a ficar assim, tranquila, entre aspas, e eu precisava andar também dentro de casa. Gente, isso era uma luta para poder andar, porque eu sentia muita dor. E tem gente que faz cirurgia que é tranquilo, né? Não sente, assim, essas dores que eu senti. Mas eu sentia dores terríveis, gente, terríveis, sério. Mas eu precisava andar mesmo com dor. E andando, porque senão a barriga enche de gás, aí piorou. Então precisa andar, tá, gente? Se você vai fazer cirurgia aí, pós-operatório, vai andar, não fica parado não, que é pior. Aí, gente, estamos tranquilos em casa. Aí, de repente, Júlio, ele começa a passar mal.
Aí eu falei, meu Deus. Aí era na época da pandemia. Aí a gente desconfiou, meu Deus, tá com... Não sei se eu posso falar o nome aqui, mas vocês entenderam aí. Aí ele foi fazer o exame. Nisso, gente, que ele foi fazer o exame, deu positivo. Aí eu falei, meu Deus, eu estou num pós-operatório e agora eu vou ter que sair de casa. Gente, eu tive que juntar minhas coisas e ir lá para casa da minha mãe. E nisso, meu psicológico já ficou daquele jeito, porque era assim, uma pandemia, a gente não sabia direito o que poderia acontecer e a gente vendo assim pessoas muito próximas de nós morrendo por causa disso. Então, gente, nossa, foi terrível. E eu chorava, gente, chorava. Falei, meu Deus do céu, e agora? Aí fui lá para casa da minha mãe e fiquei lá alguns dias. E ele sozinho aqui em casa, gente, passando mal sozinho, porque tinha que ficar isolado, né? Aí falei, meu Deus, aí a gente trazia comida, deixava no portão para ele pegar, não podia ter contato. Aí nisso, gente, eu começo a passar mal também, no pós-operatório. Aí o que acontece? Fui para a farmácia. Chegando lá, fiz o exame. Deu positivo. Ai, gente, que terrível. Aí, antes disso, gente, esqueci de contar. Antes disso, os pais do Júlio e a irmã começaram a passar mal também. Aí fizeram o exame, todo mundo deu positivo. Aí, o que aconteceu? O Júlio foi pra lá, pra casa deles, pra eles ficarem todos juntos. Aí, nisso, eu testei positivo, o que acontece? Fui pra lá também. Aí, meus pais, gente, eu fiquei super preocupada, super preocupada. Falei, meu Deus do céu, eles vão dar positivo também porque tiveram contato comigo. Mas graças a Deus não deram, gente. Foi Deus mesmo, porque a gente tinha muito contato o tempo todo e eles não deram positivo. Mas aí, né, fui pra lá pra casa deles, ficamos todos juntos, né? Júlio, meu sogro, minha sogra e minha cunhada. Gente, cada dia que passava, eu não sei quem levantava pior. E eu ainda pós-operada. Falei, pronto, vou morrer. Gente, eu pensei que eu ia morrer, sério. Terrível, gente. Já tinha a fragilidade da cirurgia, agora vinha mais isso, a pandemia. Vocês entenderam aí, eu não sei se eu posso falar aqui, se vai dar algum problema, mas foi muito difícil, tá? Muito difícil. A gente acordava assim numa fraqueza terrível, a gente não conseguia fazer praticamente nada. E ficamos juntos ali. Aí nisso, gente, passou, né, vários dias. Eu retornei para casa. E retornei para casa, comecei a voltar às minhas atividades assim, aos poucos, né? Tomando todo o cuidado possível, porque eu ainda estava no pós-operatório e recuperando dessa doença maldita aí. Aí, de repente, gente, o que acontece? Eu começo a passar mal. Comecei a passar mal, gente. Nossa, eu não conseguia ficar em pé. A fraqueza terrível e uma tremedeira, uma febre altíssima. Aí lá vai eu sair correndo de novo para emergência. Gente, chegando lá, todos os meus exames deram alteração. Todos. O médico, ele arregalou o olho e falou, moça, eu não posso te liberar desse jeito. Os seus exames estão altíssimos. Ele, assustado, aí me assustou também. Comecei a ficar apavorado. Falei, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? Aí ele falou, eu vou ter que te internar. Gente, aquilo ali... Nossa, minha alma foi lá no chão. Fiquei internada. E nisso, gente, cada dia que passava, eu só piorava. Eu não tinha cor. Gente, eu ficava da cor dessa blusa. Sério, a boca branca toda pálida, eu não tinha cor. E eu emagreci muito. Gente, eu emagreci demais. Eu não tenho nenhuma foto aqui pra poder postar pra vocês, gente, isso aí. Mas foi algo terrível. E só piorando. E os médicos, eles me examinavam assim. Gente, nossa, por fim, eu não tinha veia. O sangue não queria sair, eles queriam furar a veia do meu pescoço, porque eu não tinha mais veia. As minhas veias, elas secaram. E nisso, eram tantos exames todos os dias, gente. Vinham várias enfermeiras e elas traziam os tubos assim, ó. As duas mãos cheias de tubos e jogavam em cima da minha barriga. Dava uns 15 tubos, gente, de sangue. Eles me reviraram da cabeça até a pontinha do pé. Fizeram todos os tipos de exame. Aí, um certo dia, uma médica chegou e conversou comigo e falou assim, amanhã nós vamos ter que fazer um exame na sua medula, porque nós estamos desconfiando que seja leucemia. Ai, gente, aquilo ali
Minha alma foi lá no chão de novo. Falei, meu Deus do céu. Recuperando de várias coisas e agora mais isso. E nisso, gente, nós começamos a orar. Eu falei, meu Deus do céu, eu não aceito isso não. Eu lembro que meu pai, ele orou para mim por telefone. Ele orou para mim por telefone. E naquela noite, gente, Deus, ele começou a operar. E assim, eu começo a ficar até emocionada, né, gente? Porque o que eu vivi foi muito difícil, gente. Foi muito difícil. E assim, eu pensei que eu não ia resistir. Sério. Desculpa, gente, mas eu pensei que eu não ia resistir, porque eu passava muito mal. Foram dias terríveis, terríveis. E naquela noite, gente, Deus, ele começou a operar na minha vida. E no outro dia de manhã, eles suspenderam esse exame da medula. E o médico, gente, ele começou a investigar, né, de novo. E ele me pediu, de repente, gente, um exame de dengue. Ele falou, vamos fazer um exame de dengue. E nisso, gente, deu positivo para dengue. Eu falei, meu Deus. Cirurgia, Cevide, que eu não posso falar o nome, e agora dengue. Mas assim, do jeito que eu fiquei, gente, eu acho que eu teria, sim, aquela outra doença que eu citei. Porque foi muito estranho, gente. Os sintomas foram estranhos, sabe? Eu acho que não seria só a dengue, não. Mas Deus, ele operou na minha vida e eu falo que eu sou um milagre. Não era para eu estar aqui hoje, mas Deus, ele operou um milagre. E nisso, gente... Não, e antes de descobrir que era dengue, o médico me passou um anticoagulante. Gente, eu estava tomando anticoagulante com dengue. Em tempo de dar uma hemorragia, uma coisa pior, e eu vim a óbito também. Gente, olha para vocês verem o tanto de coisa que eu passei. Tomava na barriga, né, todos os dias de manhã, vinha um enfermeiro e aplicava na minha barriga esse anticoagulante. Porque meu sangue coagulou também, tá, gente? Pois é, eu passei muita coisa, gente, muita coisa. E aí eu fui melhorando depois, mas foi por milagre de Deus mesmo, porque se não fosse Deus na minha vida, gente, tanta coisa que eu passei. E aí, gente, eu comecei a ter uma melhora, graças a Deus. E, enfim, né, eu recebi a alta e vim para casa. E graças a Deus estou bem. Mas assim, falando novamente, né, da cirurgia da vesícula, hoje em dia eu tenho o intestino muito preso, tá, gente? Confesso. Meu intestino é muito preso. Geralmente as pessoas, quando fazem esse tipo de cirurgia, o intestino ele fica solto, né? A pessoa dá diarreia praticamente todo dia. Eu não, o meu prendeu. E eu passo mal até hoje, tá, gente? Nós estamos o quê? Em 2026. Eu fiz a cirurgia em 2021. Já tem o quê? 5 anos. E eu passo mal até hoje. E assim, eu converso com algumas pessoas que já fizeram essa cirurgia e sentem a mesma coisa. Náusea, enjoo. Tem hora que a gente põe pra fora também. Diarreia às vezes dá, não é sempre, mas às vezes dá. Mas assim, náusea, enjoo, essas coisas eu tenho praticamente todos os dias, dependendo do que come. E eu sou uma pessoa que como muita besteira. Meu Deus, eu sou apaixonada com doce, com coisa frita. E isso atrapalha também, né, o funcionamento do intestino. Aí meu estômago revira. E eu sou apaixonada com café e o café me faz super mal. Até aquele que é descafeinado. Então, ô peleja. Mas, gente, é sobre isso, né? Graças a Deus deu tudo certo e hoje eu estou aqui contando para vocês essa experiência que eu tive, né? Eu não sei se você, provavelmente você que está assistindo esse vídeo, talvez precise fazer a cirurgia. E assim, eu fiz a cirurgia por laser, né? E foi super tranquilo, gente. A cirurgia em si é super tranquila. O pós-operatório que é um pouco mais difícil, né? Que a gente precisa ficar de repouso, mas precisa andar, né? Durante o dia você precisa ficar andando ali dentro de casa mesmo, só para poder exercitar. Porque se ficar parado de tudo é pior. Enche de gás a barriga e a dor é insuportável. Mas, no mais, gente, é tranquilo assim, né? Então, espero ter ajudado vocês aí, tá bom? E se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu joinha. Ativa aí também o sininho das notificações para você ser notificado toda vez que eu aparecer por aqui. Se ainda não assistiu os outros vídeos, corre lá para poder assistir. Tem vários vídeos, né, de vlogs, viagem, várias coisas, passeios. Então, gente, clica lá para você assistir, tá bom? Conhecer aí um pouquinho do meu canal. Então é isso, gente. Até a próxima. Tchau!